Olá, talento! Sejam todos bem-vindos a mais um podcast NaniCast. Videocast também. E aí, já se inscreveram no YouTube? No Instagram também? Estão seguindo para saber o que acontece no audiovisual. Porque aqui eu trago convidados que têm uma agenda assim super conturbada, cheia de compromissos, mas que eles são tão assim sensacionais que eles vêm para quê? Para levar para vocês as informações do audiovisual. Para vocês que são curiosos da área ou que já trabalham na área, vão conhecer esse mundo do audiovisual. E hoje vamos entrevistar Marcelo Mesquita. Ele é diretor de cena e também trabalha Sala 12 na Boiler Filmes. Falei direitinho, Marcelo? Boiler Filmes. Boiler Filmes. Isso. Aê, você viu, já deu uma enroladinha, porque eu falei da Sala 12, porque você é uma dupla, né? Sim, na publicidade eu sou uma dupla, eu dirijo já há alguns anos com o Pepe Cifredi, e como Sala 12, né, o nome da dupla. A gente trabalhava numa salinha de número 12 ali dos estúdios Quanta, né? Então... eu conheço o Estúdio Quanta, e adoro o número 12 também. Era a salinha de número 12, assim, super pequenininha. E aí, quando chegava a entrega, para quem que é? Para os meninos da Sala 12. E aí ficou. E no entretenimento também tenho alguns projetos, quase todos eles, ou todos com o Pepe também. Mas aí a gente se divide, né? Eu dirijo e monto, ele dirige e faz roteiro, muitas vezes. Nós produzimos, às vezes nos associamos a algumas produtoras. E na publicidade a gente é exclusivo da Boiler. E como que foi a sua carreira no audiovisual? Quem é você no audiovisual? Como foi o seu começo, a sua trajetória? Eu acho que é uma carreira meio atípica, assim, não foi uma trajetória muito coerente, digamos assim. Eu fiz faculdade de comunicação na SPM, fiz alguns estágios em agência, na época ali não emplaquei, e acabei entrando no departamento de finalização de uma produtora. Eu era assistente de montagem. Na verdade, era pior do que isso. Eu checava os drops das fitas, era ainda beta comercial. Aí depois eu passei para assistente de montagem, depois comecei a montar. Então eu venho da montagem. Minha escola, assim, no audiovisual foi a montagem. Até hoje eu monto. Acho que eu até me divirto mais montando do que dirigindo. E aí para dar um pulo, em algum momento ali, já com o Pepe e com outros amigos, começamos a fazer uns curtas. Um dos curtinhas virou um longa, que foi o Cidade Cinza, que foi o meu primeiro doc. Esse doc eu dirigi com o Guilherme Valhengo. E foi um doc que a gente levou muito tempo para fazer, uns 7 anos assim só. E ele acabou tendo um certo sucesso, assim. Ficou hypadinho na época, assim, foi para um monte de festivais, foi para uns 60 festivais. Então foi um primeiro projeto que talvez ali um pouco desorganizado, porém com muita vontade, deu muito certo. Então a gente acabou viajando com o doc, fez um super sucesso de bilheteria na época, ainda quando os docs ainda migravam com mais força para salas de cinema, né? Era uma outra atmosfera, assim, digamos, de competição, né? E de salas, enfim. E aí foi nesse momento também, com o sucesso do Cidade Cinza, que eu fui para um festival na Suíça, no Zurich Film Festival, e lá eu encontrei o René Sampaio. Sim. Que é um diretor de uma geração um pouco acima da minha. Ele estava com o Faroeste Caboclo no mesmo festival, a gente ficou lá vendo o filme um do outro, curtindo. E ele falou, eu tenho uma produtora, e naquele momento a publicidade bebia um pouco daquela coisa das pessoas reais. Teve uma leva ali, né, o documentário entrar na publicidade. De um jeito até hoje eu acho bem estranho. Prefiro a publicidade, a velha e boa publicidade. E aí a gente acabou indo fazer publicidade como dupla na época lá na Barry, com o René.
E fomos crescendo aos pouquinhos na publicidade, assim. Saímos dessa coisa meio documental, fomos para uma direção de ator, com um pouquinho de humor. E, na paralela, eu sempre fazia meus projetos com o Pepe e com outros colaboradores no entretenimento. Então, logo depois de Cidade Cinza, a gente fez um outro longa, que foi A Viagem de Joanne, que o Pepe dirigiu e eu produzi. E logo depois, em 2016, a gente fez um longa que eu dirigi, o Pepe roteirizou, que foi o Para Todos. E esse longa também deu um... Na época foi muito legal, porque eram os Jogos Olímpicos do Rio, né? Então eu tinha em 2012 pensado, tinha já um monte de projeto pipocando sobre os atletas olímpicos. Eu falei, ninguém está olhando pro movimento paralímpico, né? Que eu achava muito legal. E eu tinha visto as Paralimpíadas de Londres em casa, eu tinha tirado uma semana de férias. Eu lembro, sabe, às vezes você tira uma semana e fica jogado no sofá? Que delícia. E eu vi o Alan Fonteles ganhar do Pistorius. E eu falei, cara, isso é muito louco, né? Um cara assim, as duas pernas, a 1 segundo do Bolt. Que mundo é esse, né? E aí fizemos o Para Todos. E foi isso. E aí em 2018, 2019, depois de ter lançado Para Todos, um pouquinho ali antes da pandemia, eu comecei a desenvolver o que seria essa ideia de um projeto audiovisual em torno da história do Marco Aurélio. De um escoteiro que desapareceu no Pico dos Marins, na década de 80. E por que te levou? Por que você falou, deixa eu contar essa história? O que fez com que deu essa vontade de... Putz, quando eu ouvi essa história, e no início, sempre que você escuta alguém, é uma história, obviamente, real, né? Enfim, eu acho que, por exemplo, que nem eu te falei do Alan Fonteles, quando eu vi ele correr sem as pernas, só com as próteses, e naquela velocidade, com o estádio lotado, você fala, o que é isso, né? Como assim? Tem tanta gente, como é que eu nunca fui impactado por isso? E quando eu ouvi a história do Marco Aurélio, a primeira vez, era como assim um escoteiro desaparece na montanha? Na minha cabeça despreparada em relação ao escotismo, um escoteiro encontra as pessoas, ajuda as pessoas, sabe andar na floresta, sabe... São treinados para não se perderem. E então, no primeiro momento, foi uma curiosidade até um pouco, obviamente, superficial, mas como assim? E tinham histórias de que, eventualmente, ele poderia ter sido abduzido. Eu nunca fui fã desse mundo da abdução, desse mundo da ufologia, mas, enfim, era uma época ali que eu estava particularmente assistindo e fanático, por exemplo, por Stranger Things. Que é maravilhoso. Que na primeira temporada, e tinha muito desse negócio dos anos 80, né? O menino desaparece. Logo depois veio Dark. Então... Tinha um lugar ali de mistério, e assim que eu me aproximei da história, eu decidi ir. Eu coloquei no Waze, Pico dos Marins, e fui. Se você colocar no Waze Pico dos Marins, você chega na base dos Marins. Hoje, é lógico que se a estrada estiver ruim, eu dei muita sorte na primeira porque ela estava boa, você não chega. Que ano? Isso foi em 2018 ou 2019. E aí, eu acho que uma vez que você pega a estrada, é difícil de voltar, né? Então, aí, eu lembro que no primeiro dia lá, eu vi a casinha do seu Afonso, não entendia direito quem era, mas entendia que os escoteiros tinham acampado ali. E você olha e você fala, não, ele está em algum lugar. E aí foi um processo, né? De se aproximar da família Simon. E, normalmente... A minha experiência com histórias reais, sendo que documentário eu faço já há uns bons 15 anos, e qualquer documentarista pode, obviamente, reforçar o que eu estou colocando, o difícil é você ter acesso. Normalmente você se interessa por uma história, até você conquistar a confiança, no Brasil você precisa muito, né, de ter a legitimidade e o direito de contar a história, né? As leis são muito rígidas. Nos Estados Unidos a coisa já é um pouco diferente. Como é que são as leis? Como é que você uma vez que você... Como é que você conseguiu Eu não posso história? contar a história do Marco Aurélio sem ter autorização da família dele. Ponto. Então, o primeiro movimento era aí que eu ia chegar, é se aproximar do pai.
Ou da mãe, não sabia que a mãe já tinha falecido na época, mas se aproximar da família. Então, e normalmente, se a história é conflituosa ou espinhosa, digamos, às vezes as pessoas falam, eu já me aproximei de outras histórias, as pessoas falam, não tô afim, não quero nem saber. Tem pessoas que ficam obcecadas por uma ou outra história e ficam persistindo. Às vezes você tem uma proximidade natural, faz parte da sua vida, é um amigo de um amigo, mas você tem que ter um acesso. Documentário é sobre acesso, claro, né? E uma vez, inclusive, que você tenha esse acesso, quanto que você consegue chegar com a tua câmera perto do protagonista, né? Para minha surpresa, o seu Ivo não é que ele foi receptivo, ele estava procurando alguém. O seu Ivo, enfim, quem ouviu o podcast Pico dos Marins... Eu ouvi. Ele procura pelo filho desde o dia 1 até hoje. Né? E ele fala que ele está vivo e que ele quer saber onde está. De repente é isso, devido ao... aí já são... Ao filme, Não, aí você entra em várias questões, né? Acho que, sim, a família acredita... A família não acredita necessariamente que ele esteja vivo, mas ela também não acredita que ele esteja morto, né? Ele fala, se eu não tenho uma prova dele vivo, também não tenho uma prova dele morto, então verdade. É 50% para cada lado. É verdade. E eu acho que instintivamente, e até falando como pai, para você encontrar o seu filho ou a sua filha, isso é um drama de qualquer família que tem alguém desaparecido, você precisa acreditar nessa pessoa viva, até para encontrá-la eventualmente não viva, né? É triste, é duro, mas é o que te move. Então, e existe essa esperança, né? Claro. Existem casos em que isso acontece. Mas voltando, o seu Ivo, esperto, apesar dos seus 80 anos na época, hoje ele tem 87, se eu não me engano, o seu Ivo foi entendendo com o passar dos anos que a mídia foi mudando. Então, quando o Marco Aurélio se perdeu, ele usava os cartazes, colocava os cartazes nos jornais do Brasil inteiro, usava uma central telefônica em casa. Aí, quando o caso foi arquivado, ele começou a ir nos programas de auditório da década de 90, em todos que você pode imaginar, do Gugu ao Serginho Groisman, ao Faustão, ao Fantástico. Para encontrar o filho, Silvia tá Popa, para expor o filho, inclusive é. porque ele tem um irmão gêmeo, né? Idêntico. E só que esses programas hoje já não têm o mesmo apelo, a mesma audiência. Então o seu Ivo, em 2018, já tinha entendido que ele precisava fazer algo no streaming. Que ele precisava, na cabeça dele, ele queria que a história fosse para o mundo inteiro, porque o Marco Aurélio poderia estar em qualquer lugar do mundo. Então, aí eu comecei uma peregrinação para tentar emplacar a história, né? Mas, resumindo, a família, ou na figura do seu Ivo, foi depois que eu fui conhecer os irmãos do Marco Aurélio, dos quais hoje eu sou muito próximo de todos e tenho um carinho muito especial. No início foi só com o seu Ivo. Por uns bons anos, assim, 1, 2, 3 anos, foi só com o seu Ivo. E aí você também foi, além de ser diretor, né, também investigativo também. Você ficou com uma... O que será que aconteceu? Você quis também entrar nisso? Foi sem querer, né? Assim, mas eu nunca... humano, né? Eu digo. Mas eu fui muito ingênuo. Pode parecer estranho hoje com a história de pé, mas eu nunca... No início eu não entendia a história do Marco Aurélio como uma história criminal. Primeiro, eu não tinha uma proximidade com o gênero. Segundo, entender o crime enquanto estudo é um negócio muito complexo. Envolve questões jurídicas, questões legais, questões, enfim... De tudo, imagem... De tudo, né? Eu era um analfabeto no assunto, de verdade, assim. Até porque... Eu acho que se eu não tivesse encontrado o Ivan Mizanzuki, eu teria me estrepado nesse sentido, porque ele é um criminólogo. Eu não sabia ler um inquérito policial, né? Eu posso te pôr o inquérito policial aqui, você vai ler, mas vai ser um pouco complicado, vai ser maçante, mas tem uma narrativa ali, muito interessante. Então, por exemplo, eu fiquei sentado no inquérito policial por 2 anos sem entendê-lo, porque para mim ele era coadjuvante. Me interessava muito mais o que o seu Ivo tinha a dizer, as fotos, os filmes em Super 8 que eu fui descobrindo que ele tinha arquivado, conversar com os irmãos. Aquilo, para mim, era o mundo do documentário. A história é real, né? Tipo, mas o inquérito dentro
dos crimes reais ou do true crime, quando o pessoal... Ele é a narrativa. Você não pode criar, especular em cima de uma história que pode ter um cunho criminal. Você pode acabar preso, processado. Colocar no documentário uma coisa que você achou. Então, assim, o que eu aprendi de largada, quando o projeto saiu do papel e virou um podcast, que é outra coisa que eu também não calculei, foi de me guiar pelo inquérito. E não pela minha cabeça, pelo que eu achava ou deixava de achar. É óbvio, você vai entrevistar as pessoas, elas vão ter opiniões diferentes, mas a justiça investigou. Peraí, tem um inquérito de 700 páginas, ele durou de 85 até 1990. Ele foi arquivado, ele foi reaberto em 2021. Se você não respeitar esse arco real e dramático, você erra. Né? Então, quantos minutos tem o documentário para você contar toda essa história que já tem... Quanto? 40 anos? A história vai fazer... dia 8 de junho agora serão 40 anos, né, de caso. Resumir uma história de 40 anos. É complexa, até porque ela não parou. Ela a gente não tem fim. Todo dia o seu Ivo soma uma página. Não tem fim, isso que ela eu tô hoje na ilha de edição, né, com o montador, e eu falei exatamente isso para ele, pro Cris. Em algum momento a gente estava conversando sobre o seu Ivo e sobre essa persistência. A gente estava vendo uma documentação dele, máquina de escrever, diário, de uma suspeita do Marco Aurélio ter sido visto em Botucatu. E assim, o nível de detalhe, chegamos em tal hora na cidade, fomos falar com tal pessoa que nos levou à estação de trem. Lá conversei com um funcionário que disse que tinha um menino com um machucado na boca, de olhar estrábico, que brincava com um cachorro. Foi quando, aí outro tracinho o seu Ivo coloca, foi quando eu coloquei o Marco Antônio, que estava no carro na frente dele, e ele disse, é esse o menino. E assim, detalhado, ponto a ponto. Uau. Isso é uma página, tem 6, de uma história, das 300. Então assim, o seu Ivo, e eu estava explicando porque o seu Ivo é essa pessoa. E ele vai acumulando isso nos seus arquivos. E eu estava mostrando esses documentos, quando de repente tinha lá uma página com o meu nome, Marcelo Mesquita, com o meu endereço onde eu morava, num apartamento que eu não moro mais, a hora marcada, sobre o que nós íamos falar e sobre o início do projeto. Aí o Cris falou, mas por que isso está aqui? Eu falei assim, porque esse é o seu Ivo. Essa é uma página da história. Se você esbarrar com ele, ele vai documentar, ele vai arquivar todo o processo para não perder nada, porque se ele tiver que voltar em algum lugar, tá tudo lá. E é assim que ele vai encontrar o filho dele, ou a resposta pro... Então, é uma história sobre o seu Ivo, na verdade, né? Eu fui percebendo que eu podia contar a história do Marco Aurélio até o dia que ele tinha desaparecido, mas a partir do momento que ele desaparece, é a história do pai e da mãe. Mas a mãe não está mais aqui, no caso. Mas que tem registros, que participou de tudo isso. Eu estaria sendo injusto com a Neuma. Com certeza. Porque ela está em todos esses papéis. Eles se revezam, né? A família inteira. Como eles são jornalistas e comunicadores, eles e a polícia em um determinado momento parou, eles continuaram. Então é um caso muito raro assim de pesquisa. E a história muito interessante, envolvente e ao mesmo tempo você quer descobrir, né? Então mas aí nesse lugar eu acho que tem um ponto que assim, o caso foi reaberto em 2021, né? Com as novas, a polícia está com uma nova linha investigativa enfim, cavaram ali na base dos Marins durante a pandemia, uma pessoa foi cavada dizendo que o corpo de uma outra pessoa, e provavelmente o Marco Aurélio estava enterrado lá. O caso reabriu. Então assim, investigar, você pode até investigar, mas quem tem que investigar é a polícia. O que eu preciso fazer é contar da melhor forma possível como a polícia está investigando e, eventualmente, se eu ou se a minha equipe, a produção, chegar em algum lugar que a polícia não chegou, eu preciso reportar à polícia. Você entendeu? Então, com certeza. Tem momentos do antes podcast... de colocar nada. E o seu Ivo, por exemplo, me deu uma procuração que eu tenho direito a atualizar o inquérito policial
à medida que ele vai sofrendo as diligências, né? Então, em um determinado momento, o próprio trabalho, o podcast entrou dentro do inquérito policial. Porque eu vou fazer uma entrevista com o delegado, isso é registrado, isso entra dentro do inquérito, está lá meu RG, que perguntas que eu fiz, por quê e por que não, as informações que nós colocamos para o delegado na época que não estavam no inquérito. Então, a partir do momento que eu falo, tem tal pessoa que tem uma informação assim, se eu coloco isso para a polícia e o caso está aberto, a polícia não pode fechar os olhos. Você também precisa ter uma certa responsabilidade, mas ele vai criar uma diligência. Talvez você esteja então, assim, induzindo... olha, a Nani tem uma informação, ela mora em São Paulo, tem um escritório ali perto da Avenida Pacaembu. Então, o delegado vai localizar o seu RG, vai te intimar a depor, ou vai mandar um investigador até aqui o seu estúdio, e isso vai entrar no inquérito. Então, o inquérito também por isso que eu falo que ele é a narrativa do caso. E o seu Ivo percebeu isso muito cedo. Quando ele fazia, por exemplo, aquelas investigações em Botucatu, o que ele fez com aquele diário? Ele mandou para a polícia. Certíssimo. E aí a polícia tem que investigar. Entendeu? Uau! Então, é um ciclo muito curioso. Nada disso eu conhecia, nem fui formado, nem preparado para tal, né? Você aprendeu muito também com essa história. Incrível. Você amadureceu, de uma certa forma, como pessoa. Sim. E deve ter acontecido muitas coisas que você ficou pensando muito. Eu imagino, mexeu com a tua vida pessoal também. De tudo, em relação a muita coisa. Com certeza. Envolve as pessoas. Porque é envolvente, no caso. E como que foi, referente a um documentário, a preparação, no caso, de escolha dos talentos para o documentário? Foram pessoas reais? Foi pesquisa de atores? Como que a abordagem disso? Foi assim, né? A gente fez o podcast e depois de 1 ano, 2, que a Globo deu o ok para a gente fazer a série audiovisual, eu entendia que a partir do desaparecimento a gente tem muita documentação, né? Mas, por exemplo, antes do desaparecimento, o grupo chegou na montanha, eles aclimataram lá, ficaram 2 dias acampando ali na base dos Marins, pertinho da casa do seu Afonso, subiram no sábado, 3º dia do feriado. No próprio sábado tiveram um problema com o joelho do Oswaldo, desceram, se perderam, chegaram no domingo, as buscas começaram. Ou seja, essa narrativa eu não tinha registro, porque é a história como ela é, né? Talvez se essa história tivesse acontecido num prédio, você tem câmeras de segurança, mas eu não tinha nada. Só fazendo uma comparação estúpida. Mas, então, o que nós decidimos, né, no desenvolver dos roteiros e na produção, foi que a gente precisava dramatizar os acontecimentos que estão no inquérito. Não, nada da minha cabeça. Então, tem um relatório escoteiro do grupo anexado ao inquérito policial, 2 relatórios de 4, 5 páginas, contando tintim por tintim, hora a hora, o que eles fizeram na montanha. Então, a gente reproduziu isso. Então, nós fomos atrás a premissa, no início, era de pessoas que fossem parecidas com os garotos na época, porque tinha uma outra curiosidade em torno do seu Ivo. O seu Ivo tinha muito registro fotográfico do grupo olivetano, escoteiro. E em filme também. No meio das tentativas de convencer um player a produzir a série documental, eu descobri eles exigindo material de arquivo e tal. Mas você não tem nada filmado e tal. Um dia, na casa do seu Ivo, eu encontrei uns rolinhos Super 8. E falei, que é isso, seu Ivo? Ele falou, Marcelo, isso é da época. Eu tinha uma camerinha, eu filmava muito as crianças e tal. Eu falei, poxa. Nossa, ele já era super preparado, incrível. O seu Ivo, ele era apaixonado por fotografia, ele tem várias câmeras. E eu brinco que se fosse um pai hoje, aos 40, ele seria aquele cara que teria um monte de fotos nas redes sociais dos filhos. Ai, que delícia. Mas no sentido que ele gostava muito de registrar. Perfeito. Então, eu encontrei muito material dos acampamentos anteriores ao acampamento que o Marco Aurélio desapareceu, que foi a escalada ao Pico dos Marins. Então, eu queria me aproximar daquele material.
Então, nós procuramos garotos da mesma faixa etária ou que parecessem ali terem, né, na época eles tinham 15 anos. E passamos por uma oficina muito interessante com eles, com escoteiros, né? Encontramos um chefe escoteiro, trouxemos também o Ricardo Lunguin, que era um escoteiro da época do Marco Aurélio do Grupo Olivetano, que trabalha com audiovisual, então tinha uma mistura ali de um consultor do escotismo e do audiovisual. E fomos. E aí o interessante também é que, assim, a montanha, obviamente, é a montanha, é a mesma. A casinha do seu Afonso está lá até hoje. Então, o local onde a grande maioria das situações aconteceram está lá. Então, colocando uma roupa de época, respeitando os códigos do escotismo, os uniformes, né? A gente se aproximava bastante da realidade. E Piquete também não é uma cidade que mudou muito. Então, a delegacia ainda existe, é um prédio antigo, incrível, colonial ali. Virou um depósito, mas nós entramos num acordo com a prefeitura de Piquete, que super apoiou o projeto. Então, eles reformaram a delegacia para devolver ela a cor original, o piso. Ai, que ótimo. Então, todo aquele inquérito que eu te contei, aonde que ele aconteceu? Naquela delegacia. Então, a gente voltou para lá, filmou lá. A casa onde os pais, seu Ivo e Dona Neuma, ficaram hospedados durante um mês em Piquete, durante as buscas do chefe Gugu. Nós voltamos a filmar lá também. Quem mora lá hoje é a filha dele, que estava lá na época. Então, foi uma espécie de... A gente filmou nos locais verdadeiros, nos aproximamos do casting para que aquilo se aproximasse o máximo possível do que foi, né? Acho que é a vontade de qualquer perfeito, um que para vai... contar a história, perfeito. Então, foi um pouco esse o processo. Deu um trabalho maluco. Filmar no pico, filmar na montanha, né? Porque, enfim, o Pico dos Marins, da casa do seu Afonso até o pico, tem uma caminhada longa. Nós não fomos, obviamente, até o pico, nem o Grupo Olivetano foi. Mas foi um trabalho... Subir com câmera lá é complicado. Assim, é uma montanha complicada. Isso foi o mais difícil. Eu imagino o produtor de elenco, quando entrou em contato, tudo, para até consultar os talentos que estavam editados. Como é que estão? Eles estão bem? Pratica esporte? Faz exercícios? Porque vai ter uma cena que vai subir. Né? Aí eu achei, é verdade. Porque vai ser real, né? Como é que está o desempenho físico? Foi real. A nossa Total equipe real. mesmo sofreu. Então. Existia uma preocupação muito grande de ninguém se machucar, porque... O Pico dos Marins, ela é uma montanha curiosa, porque ela é acessível. Então, assim, qualquer um de nós... E, ao mesmo tempo, perigosa, porque se não tiver... Não é uma escalada que você faz com cordas. Uau! Não é. Você não precisa fazer com cordas. Você não tem nem porquê. Você não usa as mãos, praticamente. Mas, assim, se você sair da trilha, tem fendas, tem precipícios... Você está muito alto, é muita pedra, o clima muda muito rápido. Então, tem muitas histórias de pessoas que sofreram acidentes, que sumiram e foram encontradas. Desaparecidos, de fato, no Pico dos Marins, naquela região, só tem 2 pessoas. Mas então, a gente tomou muito cuidado. E era uma premissa. Se a gente procurou por 4 garotos, né, se eles não tivessem uma proximidade razoável, porque você imagina, ensaia, leva lá, aí sobe lá e fala, tem pessoas que não gostam, teve pessoas da nossa equipe que não subiram. Com medo de altura também, também de tudo, e o próprio preparo cansaço, físico, né? Preparo físico. Eu queria filmar mais alto, a produção não deixou, então eu calma, tipo, gente, não é todo mundo atleta, calma, não é todo mundo que gosta disso, né? Tem uns que mas é bonito, gostam, mas viu? eu imagino, a história lindo. é triste, mas o lugar é inacreditável, assim, é o topo, é o lugar mais alto da Serra da Mantiqueira. Vai estar nos streamers na Globo? Na Globoplay. Na Globoplay. Na Globoplay. Você tem ideia de quando já vai começar? Como é que... A gente já está montando, né? A ideia, esse ano completam 40 anos, né? O caso. Então, a ideia é lançar no final do ano, no segundo semestre. Mas tem toda uma corrida aí ingrata de pós. Então, eu não posso cravar uma data, a Globoplay me mata. É, claro. Acho que eles sabem muito bem como lançar os seus produtos. Eu Sem tenho que fazer dúvida. a minha parte.
Mas existe eu dei minha palavra para o seu Ivo, que para a família é importante que saia nos 40 anos. A família aprendeu a trabalhar com as datas, né? Apesar de ser triste, eles sabem como ninguém que isso gera uma repercussão. Então, você vai, provavelmente, no dia 8 de junho, você vai ver alguma matéria trabalhada pela família Simon na mídia sobre os 40 anos. Com certeza. Chegamos ao fim, não falei que ia ser rápido? Foi ótimo. Eu queria mais, a gente tem muito... Eu comecei a viajar, tudo que você começou a contar, eu tô assim, encantada, louca para assistir. Mas é bom que dá para ouvir. Dá para ouvir. Eu ouvi todas, eu ouvi já também o podcast, já tinha ouvido toda a história, também fiquei imaginando 1000 coisas, nossa, vendo cenas, imagine agora. É mais a gente fácil vai assistir. O podcast, né? Aí imagine agora ver as cenas mesmo que você fez e que vão estar em breve, até o final do ano, que é o que ele está pretendendo. Tudo depende de uma série de coisas, uma equipe imensa, não é só ele, é óbvio. Mas vamos assistir na Globoplay. Fique ligado nos projetos, nos comerciais também, que você tem feito. E vão surgir outros trabalhos. Quem sabe você volta aqui para contar da repercussão, o que foi o Pico. E de outro projeto, né? Que com certeza você vai vir contar, porque eu sei que a sua mente, ela... de histórias, eu imagino, hein, Marcelo? Os boletos não param, Não né? param também. Você mas as histórias são maravilhosas, né? E a gente... Você é um contador de histórias, então é isso. Que bom. Contar essas histórias. Muito obrigado pelo seu tempo, por estar aqui com a gente, nos informando como é que é esse mundo do audiovisual e contar essa história aí, ao mesmo tempo marcante, triste para uma família, óbvio, mas nunca percam a esperança, que é a fé que é o desse pai à procura do filho, né? Sim, e eu acho que o caso está aberto e quem sabe, né? A polícia tem aí ferramentas para pelo menos trabalhar aí uma última hipótese. Com certeza. Muito obrigada. Vou colocar aqui a rede social dele para vocês ficarem sabendo do trabalho. Também não se esqueçam de entrar no YouTube. Você que ficou até aqui, você que está conhecendo agora, eu sou a Nani Azevedo, da agência NaniCast, patrocinadora do podcast. E é assim, fique para os próximos entrevistas, conto com vocês e também avisa os coleguinhas. Até mais!